Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu e vamos dar sequência nos nossos vídeos sobre conjuntos. Nessa aula de número 8, vamos falar sobre intervalos reais. Bom, para começar esse assunto, nós temos que falar antes sobre reta numérica real ou reta real. Esse nome é utilizado para nos referirmos à reta formada pelos elementos do conjunto dos números reais, representado por R, sendo que cada ponto dessa reta é um elemento do conjunto dos números reais. Essa reta normalmente é representada pelo símbolo, pela letra R, e possuindo uma origem chamada de ponto O, que está associada ao número zero. Importante, vocês devem se lembrar que o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiro, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são todos subconjuntos do conjunto dos números reais, R. Ou seja, a reta numérica real engloba os elementos de todos esses subconjuntos. Se você ficou com dúvida com esses quadrinhos, com essas nomenclaturas, eu vou deixar aqui o link em algum lugar desse vídeo com o nosso vídeo explicando sobre os conjuntos numéricos. Voltando então para a nossa reta numérica real. Aqui eu só coloquei alguns exemplos de que ela nada mais é do que uma reta. Então eu tenho a minha origem 0, o meu ponto representando o número 1, um ponto representando raiz de 2, um ponto representando 2 e também números negativos, como menos 1, menos 3 sobre 2, menos 2 e assim por diante. E se a gente quiser representar então outros subconjuntos na tal da reta numérica real? A gente consegue fazer isso através de regras, também chamadas de desigualdades, sendo que quando a gente especifica essas regras ou essas desigualdades, é que nós temos aquilo que chamamos de intervalos reais ou simplesmente intervalos. Bom, vamos ver alguns exemplos de intervalos limitados, ok? Por enquanto, não se preocupem com a definição de limitados, mas basta vocês lembrarem que se trata de um intervalo em que a extremidade, esquerda ou direita, não é infinita. Vamos lá, então vamos imaginar o subconjunto representado pelos números reais maiores do que A ou iguais a A e menores do que B ou iguais a B. Então aqui eu tenho a minha reta numérica real e eu estou especificando que esse subconjunto ele engloba os valores maiores ou iguais a A até os valores menores ou iguais a B. Eu represento esse subconjunto na sua forma de intervalo como colchetes para dentro, A, vírgula, B, colchetes para dentro. Vamos interpretar essa escrita. O colchetes para dentro, abraçando a minha letra ou abraçando o meu número, significa que o que vem a seguir ou o que vem anteriormente está contido dentro do intervalo. Ou seja, a minha letra A está sendo abraçada pelo colchete, logo a minha letra A faz parte do meu subconjunto. E esse subconjunto se inicia em A, inclusive A, e vai até B, inclusive B. Por que inclusive B? Porque o B está abraçado pelo meu colchetes. Se eu fosse escrever esse subconjunto na linguagem de conjuntos mesmo, eu diria que esse conjunto é formado pelo elemento x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que A menor ou igual a x, menor ou igual a B. Se por acaso você ficou um pouco confuso com essa escrita, aqui eu vou deixar em algum lugar o link para a nossa aula falando sobre conjuntos. Vamos adiante para o nosso segundo exemplo. De uma maneira similar, eu posso definir um conjunto representado pelos números reais maiores do que A e menores do que B. Notem que aqui a bolinha está aberta, ou seja, a bolinha não está pintada. Essa grafia da bola não pintada indica que o número em questão não faz parte do intervalo, enquanto a bolinha pintada nos indica que o número em questão ou elemento faz parte do conjunto indicado. Se eu fosse escrever isso de uma maneira intervalar, eu escreveria colchetes para fora, A, vírgula, B, colchetes para fora. Notem que o colchetes aqui não está abraçando a letra A e o colchetes aqui também não está abraçando a letra B. Logo, esses elementos A e B não fazem parte do conjunto. A diferença entre esse conjunto e esse conjunto aqui é que no primeiro A e B fazem parte do conjunto e no segundo A e B não fazem parte do conjunto. Eu poderia especificar esse conjunto dizendo
que x é elemento desse conjunto e pertence ao conjunto dos números reais, tal que A é menor que x, que é menor do que B. E eu também posso usar essa nomenclatura de aberto, fechado, colchetes para dentro, colchetes para fora, para mesclar essas situações. Então, eu posso também me referir a um conjunto formado pelos números reais maiores do que A ou iguais a A e menores do que B. Então, bolinha pintada, porque o A faz parte do conjunto, isso vai ser representado pelo colchetes abraçando o A, e bolinha aberta ou bolinha não pintada para demonstrar que o B não faz parte desse conjunto, representado aqui com colchetes de costas. Por outro lado, os nossos intervalos ilimitados possuem o infinito em uma das extremidades, ou à direita ou à esquerda. Vamos tomar este exemplo. Números reais menores do que B ou iguais a B. Então, a minha única referência de uma extremidade é que o número tem que ser igual ou menor a B, sendo que qualquer coisa que seja menor do que B está contida nesse conjunto. Como a gente representa isso? Pelo símbolo do infinito. Ou seja, esse meu subconjunto tem início no infinito negativo porque ele está à esquerda, até o meu elemento B. E aqui o meu elemento B faz parte do conjunto. Então, esse subconjunto é representado por x menor ou igual a b, nada além disso. De maneira semelhante, eu posso identificar um subconjunto de números reais menores do que b dessa maneira, com a bolinha aberta ou a bolinha não pintada, nos indicando que o b não faz parte desse conjunto. Nessa situação, eu escreveria colchetes para fora, menos infinito. Por que menos infinito? Porque o infinito está à esquerda da reta, indo até B, mas o colchetes não abraça o B, porque o B não faz parte desse subconjunto. Ou, simplesmente, o meu conjunto formado pelos meus x, tal que x menor do que B. E o próprio conjunto dos números reais pode ser representado por menos infinito até mais infinito, ou seja, pegando todos os números reais. Esse conjunto nada mais é do que o conjunto dos números reais. Atenção, notem que quando a gente utiliza o símbolo do infinito, o colchetes está sempre de costas, ele nunca está para dentro, ok? Vamos então agora fazer alguns exercícios de fixação. Represente os seguintes intervalos na reta numérica real. Deem pause no vídeo, tentem resolver e continuem assim que vocês tiverem resolvido esse exercício. Bom, pessoal, vamos então para a solução desse exercício, que é bem simples. Então, letra A, colchetes para dentro 3, colchetes para dentro 6, ou seja, é o subconjunto representado pelos elementos entre 3 e 6, inclusive 3 e 6. O colchetes está abraçando os números, então os números fazem parte do subconjunto. Colchetes para fora, menos 1, 4 colchetes para dentro. O menos 1 é a minha extremidade da esquerda, ele não faz parte do conjunto, porque o colchete está para fora, então a bolinha não pintada, e vai até o 4. O 4 faz parte desse subconjunto, portanto, bolinha pintada. Letra C, colchetes para dentro, 2 mais infinito. Conjunto representado pelo elemento de número 2, inclusive o elemento de número 2, até o infinito à direita, mais infinito. E letra D, menos infinito até o número 1. O número 1 não faz parte desse conjunto, o colchetes está de costas, então a bola aqui é aberta e pintada para a esquerda, porque eu pego todos os números que são menores do que 1. Exercício de fixação 2. Dados os intervalos A e B, efetue as operações A união com B e A intersecção com B. Antes de vocês tentarem resolver, se alguém não está familiarizado com essas notações, união e intersecção, eu vou deixar o link em algum lugar do vídeo para uma aula totalmente dedicada a operações entre conjuntos, tá bom? Se você já conhece intersecção e união, tentem resolver o exercício. Vamos ver agora a solução. Antes de tudo, vocês devem lembrar que união entre conjuntos ela representa todos os elementos de um conjunto e do outro conjunto, enquanto a intersecção entre dois conjuntos representa apenas os elementos que existem em comum entre os conjuntos, nesse caso A e B. Então, antes de tudo, vamos primeiro representar esses conjuntos A e B como intervalos de uma reta numérica real. Então, a minha reta A, que vai de 1/3 até o número 4, sendo que 4 e 1/3 fazem parte do conjunto, porque o meu colchete está para dentro,
e a minha reta B, que vai de 3 sobre 8 até 5, mas o 5 não é um elemento desse subconjunto porque o colchete está para fora. Perfeito. Agora que a gente já sabe como esses conjuntos são representados na minha reta numérica real, eu posso fazer as operações. Então, a união com B significa pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B. Se eu quero pegar tudo que tem em A e tudo que tem em B, eu preciso pegar as extremidades. Eu vou, então, de 1/3 até o meu elemento 5, sem considerar o 5, porque o 5 não faz parte de nenhum desses conjuntos. Então, A união com B é o meu subconjunto que vai de 1/3, incluindo 1/3, até 5, sem considerar o 5. Já a intersecção com B, eu preciso pegar os elementos em comum entre essas retas. Quando eu olho para cá, para a representação, eu vejo que tudo que tem em comum entre as retas começa em 3/8 aqui e vai até o número 4. Porque tudo que vem antes de 3/8 não é comum a A e B, e tudo que vem depois de 4 não é comum entre A e B. Então, a intersecção com B será o meu subconjunto representado pelos elementos 3/8, inclusive 3/8, até 4, inclusive 4. Bom, pessoal, nesse vídeo nós então falamos sobre intervalos e na nossa próxima aula a gente vai fazer somente exercícios sobre esse assunto, tá bom? Até mais!